Vamos aqui resolver, então, um exercício envolvendo calor sensível e o processo de aquecimento pelo ganho de calor. Esta é a questão número 18, e ela diz assim: um bom chuveiro elétrico, quando ligado na posição inverno, dissipa uma potência de 6,4 kW, fornecendo essa energia à água, que o atravessa com uma vazão de 50 gramas por segundo. Se a água, ao entrar no chuveiro, tem uma temperatura de 23 graus Celsius, qual a sua temperatura na saída? Dado calor específico da água igual a 1 caloria por grama grau Celsius e 1 caloria igual a 4 joules. Bom, este problema envolve o conceito de potência. Potência nada mais é do que a taxa de transferência de energia de um sistema para outro, de um corpo para outro, de regiões de um corpo para outra. Por definição, potência é escrita como sendo a razão entre a quantidade de energia transferida ou transformada e o intervalo de tempo. Notem que, neste caso, a energia a que nós estamos referindo se trata de energia térmica. Energia térmica sendo transferida de um corpo para outro. Então, a gente pode reescrever essa equação aqui da seguinte forma: potência é igual à quantidade de calor dividido pelo tempo. Correto? Vejam que, neste caso, a água é aquecida pela resistência do chuveiro, que dissipa uma quantidade de energia térmica ali no interior da água, certo? Neste caso, a água é aquecida através da dissipação de energia feita pelo chuveiro. Então, o chuveiro, a resistência elétrica do chuveiro, transfere energia para a água, certo? A qual potência? A qual taxa? A uma taxa de 6,4 kW, ok? Bom, vejam que este calor provoca o aquecimento da água. Notem que a água entra dentro do chuveiro com uma vazão de 50 gramas por segundo. Vejam que, neste caso, a vazão está sendo dada em termos de massa por segundo e não em termos de volume por segundo, como nós conhecemos. É um problema? Não, ok? A gente pode levar isso como foi dado aí. Bom, então a água entra no chuveiro a uma temperatura inicial de 23 graus Celsius e, devido a essa quantidade de calor que ela recebe da resistência elétrica, a sua temperatura se eleva. O problema é saber justamente qual é o valor da temperatura final com que essa água sai do chuveiro, ok? Vamos lá. Nós sabemos, então, que a água está recebendo calor sensível, ok? Então, essa quantidade de calor aqui, que é recebida pela água, é calor sensível, pois ela provoca aquecimento da água. Notem, então, que nós podemos reescrever esta equação. A potência do chuveiro, que nada mais é do que a taxa com que a energia é transferida para a água, é igual a quantidade de calor que a água recebe enquanto ela passa pelo chuveiro, que nada mais é do que a sua massa vezes o seu calor específico vezes a variação da temperatura que ela sofre, certo? Notem, M é a quantidade de massa que passa pelo chuveiro, C é o calor específico e ΔT é a variação da temperatura sofrida por ela entre entrar e sair do chuveiro. Tudo isso dividido pelo intervalo de tempo correspondente, correto? Vejam que a potência, neste caso, pode ser escrita como sendo a razão M sobre ΔT, em que esse ΔT aqui representa o intervalo de tempo, vezes o calor específico, vezes a variação da temperatura.
Notem que a massa dividida pelo intervalo de tempo nada mais é do que a vazão fornecida aqui pelo problema. Observem, ele disse que a vazão, neste caso, é dada por 50 gramas por segundo. Vejam que isso é massa sobre intervalo de tempo, certo? Então, notem que o que nós temos aqui, ó, massa sobre intervalo de tempo, nada mais é do que a vazão. Então, nós teríamos aqui que a potência é igual à vazão, que multiplica o calor específico, que multiplica a variação da temperatura, correto? Bom, percebam uma coisa. Nós podemos agora substituir os valores aqui, mas antes a gente tem que fazer uma pequena análise. Vejam que o calor específico da água foi fornecido em calorias por grau Celsius, enquanto que a potência foi dada em termos de quilowatt. É a unidade de medida para a potência do Sistema Internacional de Medidas, de modo que 1 watt é igual a 1 joule por segundo. Vejam, então, que não há aqui uma coerência de unidade de medida, visto que no calor específico aparece unidade de energia em calorias e na potência o joule. Então, a gente precisa fazer uma conversão, ok? Como que nós vamos converter aqui? Nós vamos trabalhar com a conversão da potência, porque o calor específico envolve uma unidade que é um pouco mais complexa de ser trabalhada. No caso aqui, a potência é mais fácil, tá? Então, vamos começar, né? A potência é igual a 6,4 quilowatts. Isso é a mesma coisa que 6,4 vezes 10 elevado a 3 watts, certo? Que é a mesma coisa que 6,4 vezes 10 elevado a 3 joules por segundo. Significa, então, que esse chuveiro cede à água 6,4 joules, 6,4 vezes 10 elevado a 3 joules de energia por segundo. A gente pode transformar isso aqui em calorias. Vejam que o problema diz para a gente que uma caloria equivale a 4 joules. Sendo assim, 6,4 vezes 10 elevado a 3 joules equivalem a X calorias. Com isso, nós encontramos que X é igual a 6,4 vezes 10 elevado a 3 dividido por 4. Nós encontraremos aí, então, que X é igual a 16 vezes 10 elevado a 2 calorias, certo? Que é a mesma coisa que 1.600 calorias. Nesse caso, então, significa que a potência deste chuveiro é igual a 1.600 calorias por segundo. Notem que nós fizemos aí a transformação de unidade de medida de potência de watt para caloria por segundo, ok? Vejam então que agora eu posso fazer a substituição nesse problema. Eu vou ter aqui que a potência é igual a 1.600, a vazão é de 50 gramas por segundo, o calor específico da água é igual a 1 e a variação da temperatura é a temperatura com que a água sai do chuveiro menos a temperatura com que ela entra no chuveiro. Então, disso nós temos que 1.600 é igual a 50, que multiplica T menos 23. Notem que esse zero sai com esse zero, sobra para a gente aqui 160 dividido por 5, que é igual a T menos 23. 160 dividido por 5 vai dar 32. Então, 23 passa para o outro lado, fica mais 23, que é igual à temperatura com que a água sai do chuveiro. Então, T é igual a 55 graus Celsius. Esta é a temperatura com que a água sai do chuveiro. Sendo assim, está aí resolvido o nosso problema. Resposta é 55 graus Celsius, ok?